51% da população brasileira é composta por mulheres, mas só 15% da Câmara dos Deputados é composta por deputadas. E esta nem é a má notícia, porque a representatividade feminina aqui já foi muito menor. A bancada atual de mulheres é a maior que a Câmara já teve. Outras boas notícias foram dadas por deputadas e especialistas que participaram do lançamento da Guia Acessível para a Candidatura das Mulheres, uma iniciativa da Secretaria da Mulher da Câmara, da Associação Visibilidade Feminina e outras entidades da sociedade civil. Ela é chamada de A Guia porque suas criadoras resolveram dar um caráter feminino à palavra que existe no masculino e no feminino. Voltando às boas notícias. Nós fizemos uma grande revolução, não só numérica, mas também qualitativa. Nós aumentamos em número de parlamentares negras, nós trouxemos a primeira mulher índia para o parlamento, representantes da população ribeirinha, mulheres que têm trabalho social, como a nossa deputada Nelma, que está nos assistindo, que eu costumo dizer, depois da Ceci Cunha, que foi assassinada por defender suas ideias, a nossa deputada Tereza Nelma é a primeira que rompe tudo isso e ascende pelo estado de Alagoas. Mas podemos dizer que nas eleições de 2018 tivemos boas surpresas, números positivos, fruto da luta das mulheres. Digo isso não só em relação ao crescimento na Câmara Federal e nas assembleias. Eu digo isso e gostaria de compartilhar com vocês um fator que é animador, que é um fator geracional, indicando uma mudança comportamental nas mulheres do nosso país. Nós observamos um crescimento das candidatas nas faixas de 20 a 24 anos de idade. Elas chegaram a representar nas eleições de 2018 51,2% das candidaturas de mulheres. Ao lançar o documento, as autoras querem aumentar essas boas notícias ainda nas eleições municipais deste ano. Dar o caminho das pedras para que mais mulheres se animem a entrar na política, inclusive mulheres negras, pobres, trans e com deficiências. No âmbito da Guia Geral, foi criada uma versão para deficientes visuais que pode ser aberta por meio de uma QR Code existente na guia online. O texto começa falando desta subrepresentação da mulher na política e das razões sociais que levam a isso. Depois vem uma parte sobre quem conseguiu furar a bolha masculina ao longo da história, como Alzira Soriano, a primeira mulher brasileira a se eleger prefeita de um município em 1928. Não sem a ajuda das sufragistas, que os desenhos de época ajudam a explicar quem foram. A guia explica por quê. A política da cota de 30% para mulheres entre os candidatos em uma eleição também fica mais clara com a leitura desta guia. Se a mulher já se animou, ela vai saber na segunda parte do documento como fazer para ser candidata. Estão ali a importância de se criar uma rede de pessoas que tenham ideais parecidos com os seus e detalhes práticos sobre como se alistar, se filiar a um partido, ser reconhecida como candidata na convenção partidária, etc. 2 páginas inteiras são dedicadas ao financiamento da campanha. A guia alerta que boca de urna é crime e disparar mensagens de WhatsApp em massa também. Algumas deputadas presentes ao lançamento da guia deram depoimentos sobre as dificuldades que elas mesmas enfrentam ou enfrentaram em suas carreiras. Passei pela Câmara de Vereadores e foi a maior experiência da minha vida, porque lá começam os primeiros tremores, né, os primeiros medos de enfrentar uma tribuna, de estar ali, e você vai vendo que, ao aproximar-se da sua cidade, perto das pessoas, você vai, naquele momento, poder contribuir muito mais. Elas contribuem com você, você amadurece, cresce, e elas têm em você uma aliada, né, para as lutas do dia a dia, independentemente da classe social, de você estar perto da sua cidade, né, estar perto das pessoas da sua cidade, compreender muito bem isso. Eu já passei por isso, já ganhei eleição, pegando um pedacinho de papel, carimbando e indo para a rua, andando o dia inteiro. E eu cheguei no objetivo porque acreditei. Então, você que está em qualquer canto do país, acredite no seu trabalho,
acredite em você, porque quando você consegue fazer do limão azedo uma limonada, certamente o resultado será a vitória. A coautora da guia fez um breve diagnóstico do que afasta as mulheres da política. Um pacto de exclusão do âmbito cívico e um pacto de reclusão para o âmbito privado, né, para o ambiente doméstico. E por isso que existem tantas barreiras, né, às vezes para poder ocupar determinados espaços, é o que a gente pretende romper com esse trabalho que vai sendo feito ao longo dos anos. E é importante, acho que para começo de conversa, considerar, né, lembrar que a gente não vive numa sociedade igualitária, né? Não existe uma neutralidade no tratamento entre homens e mulheres. Isso precisa ser nosso primeiro requisito, nosso primeiro reconhecimento a partir da realidade em que estamos inseridos. Então, primeiro reconhecer e destacar essa falsa neutralidade. 75% de todo o cuidado acaba ficando a cargo dessas mulheres. Então, eu gostaria de destacar isso conversa com a minha primeira observação a respeito da divisão sexual do trabalho e da dificuldade da mulher acessar esse espaço de poder, a importância de ter esse trabalho desenvolvido em conjunto com as mulheres que conseguiram romper essa barreira e alcançar e ocupar esse espaço. A coordenadora da bancada feminina na Câmara deu exemplos de por que, na prática, é importante ter mais mulheres na política. O aumento de mulheres eleitas é imprescindível para que sejam adotadas políticas que favoreçam a população feminina. A Secretaria da Mulher, por exemplo, já tratou de temas como acesso a crédito, a moradia, oferecendo apoio a mulheres que são mantenedoras do lar. São mulheres que entendem a realidade das outras mulheres. A guia está disponível online na página visibilidadefeminina.org.br/guia-candidatas. O lançamento da guia teve a participação de 1.882 pessoas, que se inscreveram na plataforma e-Democracia da Câmara. Para as organizadoras, a esperança de que dali já saiam algumas candidatas.